Nós somos a Biochimatics, e o que a gente faz aqui é dissecar a decadência que já vem programada de fábrica nos consoles modernos. E antes de mais nada, um pedido. Se essa informação for valiosa, já deixa o like. É a única maneira que a gente tem de lutar contra os algoritmos que, no fundo, protegem os interesses dessas grandes corporações. Fica aqui a pergunta que não quer calar. Será que o seu console tem uma data de validade programada? Pois é. Nos próximos minutos, a gente vai conduzir uma verdadeira investigação forense para descobrir a resposta. E a nossa cobaia de hoje é justamente a máquina mais polêmica da geração, o PlayStation 5. Para a gente conseguir entender as travas que as empresas colocam, primeiro a gente precisa mudar o nosso jeito de olhar. Não é só um eletrônico. É preciso enxergar o console como um sistema biológico artificial. E como qualquer sistema biológico, ele tem suas próprias regras e suas próprias defesas. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, no cérebro do sistema. O processador, o famoso SoC, ele não é só o motor que dá a potência para o console. Não, ele é o sistema nervoso central que a fabricante usa para ditar todas as regras e, claro, para impor os seus limites. Agora, olha só como esse sistema se defende. Quando alguém tenta instalar uma peça que não é autorizada, tipo um SSD de outra marca, o software não só ignora a peça, ele a identifica ativamente, como se fosse um invasor, um corpo estranho. É o que a gente chama de rejeição imunológica artificial. É um transplante que o próprio corpo da máquina foi programado para negar. E aí, em casos mais extremos, a gente chega na lobotomia digital. Se você, por exemplo, troca o leitor de disco de um PS5, o cérebro simplesmente desativa essa função. Para sempre. A peça nova até pode funcionar perfeitamente, mas o console a desliga, matando uma parte vital de si mesmo. É uma medida drástica, né? Tudo para manter o controle total. Ok, agora vamos sair um pouco da filosofia e ir para a bancada, para a prática. Vamos analisar a anatomia de uma falha bem específica, olhando para o metabolismo térmico do PlayStation 5 e o seu componente mais controverso de todos, o metal líquido. Existe um pânico aí na internet de que todo o PS5 que é usado na vertical está condenado, fadado a uma aniquilação total por causa de vazamento de metal líquido. Essa história dominou tudo, mas a nossa autópsia forense aqui mostra que a realidade é bem mais sutil. A verdade é que essa história toda explodiu por causa de um mal-entendido bem grave. O console que foi o paciente zero dessa história não era novo, tirado da caixa. Ele já tinha sofrido vários impactos físicos antes de chegar na bancada de análise. Ou seja, o vazamento não foi espontâneo, foi consequência de um trauma. Tá, então por que a Sony correria um risco desses? A resposta, como sempre, está na performance. Olha só a diferença na condutividade térmica. O metal líquido é quase 10 vezes mais eficiente que a melhor pasta térmica do mercado. Para conseguir domar o calor que o cérebro do PS5 gera, era uma escolha de altíssimo risco, mas de altíssima recompensa. Beleza, então se essa história de aniquilação total é um mito, quer dizer que tá tudo certo? Não exatamente. O vazamento que causa um curto-circuito e mata o console de vez é raro, sim. Mas existe um problema real, silencioso e progressivo que afeta essas máquinas no longo prazo. O verdadeiro culpado é esse aqui. Com o tempo, com o console na vertical, a gravidade vai puxando o metal líquido para baixo. Isso acaba criando uma poça na parte inferior do processador. É o famoso pooling. E a consequência disso? A parte de cima fica descoberta, vira um dry spot, um ponto seco. Essa área sem cobertura começa a superaquecer e o sistema desliga para se proteger. Não é morte súbita, entende? É uma asfixia térmica gradual. E como é que a gente sabe que isso é um problema real e não só uma teoria? Simples, porque a própria Sony admitiu, só que de forma silenciosa, através da engenharia. As revisões mais novas do console já vêm com a solução embutida para isso. E a prova está bem aqui no design. Nos modelos mais recentes, a superfície do dissipador que encosta no processador não é mais lisa. Agora, ela tem ranhuras. Essas ranhuras usam a tensão superficial para ancorar o metal líquido no lugar, impedindo que a gravidade puxe tudo para baixo. É uma admissão silenciosa de uma falha de projeto lá do começo. E essa falha de projeto que foi admitida de fininho nos traz diretamente ao motivo da nossa existência. Isso aqui não é só sobre um problema técnico, é sobre uma filosofia. E é contra essa filosofia que a gente luta. Esse é o nosso manifesto. O Bioschematics é muito mais do que um canal. Pensa nele como um arquilo de conhecimento, uma biblioteca de preservação, feita para lutar contra a obsolescência programada e devolver o poder para quem realmente compra o hardware.
E para provar que a gente não está de brincadeira, temos uma oferta para a comunidade. Aqui na descrição tem um link para baixar um pacote totalmente gratuito com board views e esquemas técnicos raríssimos. São ferramentas que as fabricantes escondem às 7 chaves. O pacote é de graça. O pagamento que a gente pede é o like e o compartilhamento, para que esse arquivo chegue em mais gente. E se precisar de peças, a nossa loja no Mercado Livre ajuda a manter esse projeto de pé. Agora, de volta à bancada para o nosso veredito. Com tudo isso que a gente viu, qual é o futuro dos consoles? A gente vai virar refém ou o reparo vai vencer essa briga? No final das contas, o jogo é esse aqui. Existem 2 futuros possíveis. De um lado, a gente vira refém, forçado a comprar um console novo a cada problema que aparece. Do outro, o reparo vence. E ele só vence com uma comunidade informada, com acesso às ferramentas, ao conhecimento e pressionando por um design que não seja descartável. A gente acredita nesse segundo futuro. E é por isso que lemos cada comentário que vocês deixam. É a comunidade que guia o nosso trabalho na bancada. Para ter uma ideia, foi um comentário do @paulo8leal que ajudou a inspirar essa análise mais profunda de hoje. E para fechar, fica aqui o nosso compromisso final com vocês. Tem um console aí parado, morto? Quer ver a autópsia de outra máquina? Pede nos comentários. Se a sugestão de vocês virar uma análise aqui na bancada, a gente vai responder o comentário com o link do material. O arquivo Bioschematics é construído por todos nós.